Bom, eu decidi gravar esse vídeo hoje num tema um pouquinho diferente, né? Um pouquinho fora de finanças, investimentos, que a gente costuma falar aqui no canal, mas é porque é algo que me chamou a atenção. Então eu gostaria de colocar esse sentimento aqui pra fora e compartilhar com vocês e ver se vocês têm o mesmo sentimento que eu. Bom, eu acho que em tempos de redes sociais, já faz muitos anos, que as pessoas acabam que não têm mais paciência para fazer determinadas tarefas. E agora com a IA, né, complementou com outras tarefas. Então, por exemplo, em tempos de redes sociais as pessoas já não liam muito e agora elas leem cada vez menos, né? E não estou falando de livro, não estou falando de artigo científico, estou falando de coisas básicas, mínimas do dia a dia. E agora com a IA as pessoas têm preguiça de escrever, né? Então complementa uma a outra. Bom, o exemplo que eu quero trazer é essa semana eu abri uma vaga aqui na consultoria, uma vaga para aprendiz, alguém sem experiência. Não estou levando em consideração o currículo da pessoa. Eu olho o LinkedIn por questões de entender um pouquinho ali do contexto da pessoa, saber de onde vem, que é importante, mas eu não estou levando em consideração a experiência. E, e aí, obviamente, eu fiz um formulário para a pessoa poder preencher, trazer alguns insights, né, do perfil dela, para poder entender melhor, conhecer melhor. Só que, para eu poder ter certeza que a pessoa leu a descrição da vaga, eu coloquei no meio do texto, não foi no começo, não foi no final. Eu coloquei no meio do texto um código da vaga. E foi literalmente no meio, código da vaga, dois pontos, e coloquei um código, só que o código era um texto, não era número. Coisa simples de assimilar. E aí, beleza. Lá a pessoa clicava em aplicar, e no formulário tinha lá algumas perguntas, nome, e-mail, telefone, né? E tinha lá código da vaga. E era um campo obrigatório, a pessoa tinha que responder. Bom, o resultado que eu trago é 66 pessoas se inscreveram, né? Foi um dia e meio só que eu deixei a vaga, 66 pessoas se inscreveram. Aí eu fechei para também não ter um número ali absurdo, eu não consegui dar conta de analisar uma a uma. De 66 pessoas que se inscreveram, apenas 29 colocaram o código da vaga corretamente. Ou seja, menos da metade das pessoas leram a descrição, pelo menos aonde o código da vaga estava. Muitas pessoas colocaram um número aleatório, muitas pessoas colocaram não divulgado, muitas pessoas colocaram interrogação, muitas pessoas colocaram não sei. Como é que você está procurando sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, né, no caso aqui no mercado financeiro, e você simplesmente não lê a descrição da vaga? Você aplica de qualquer jeito. Não faz sentido. Você tem que se destacar da multidão, e se destacando, você tem que fazer o mínimo. Então, como que faz isso? Fazendo o dever de casa. Lê a descrição, veja o que você pode se destacar da multidão e coloque isso na sua aplicação. Pronto, é o mínimo. Agora, se você nem lê o que está no meio do texto, né, você não sabe o código da vaga que estava lá no meio do texto, significa que você não leu. Então, para mim, automaticamente essas pessoas foram desclassificadas. Então, essa foi a primeira triagem que eu fiz. A segunda triagem, eu coloquei um campo lá de texto para a pessoa escrever lá à vontade. Por que você quer trabalhar no mercado financeiro? Então, para a pessoa saber que aquilo ali era um campo que ia fazer uma diferença na aplicação dela, eu coloquei entre parênteses e coloquei seja criativo na resposta. O que você colocar aqui pode fazer a diferença na sua aplicação. E para mim veio outro baque, porque muitas das pessoas, né, já tirando as 30 e poucas que já tinham sido eliminadas, né, sobraram 29, das 29, muitas pessoas usaram texto genérico de IA nesse campo. Eu coloquei seja criativo. Não significa que a pessoa não pode usar IA. Eu uso IA para muita coisa, para escrever post no LinkedIn, né, para poder me gerar alguma resposta de alguma coisa, mas eu coloco o meu input primeiro, eu coloco a resposta que eu quero, o chat GPT ali ele vai gerar o texto para mim, e eu ainda faço um refinamento para tirar coisas genéricas. Se tem uma coisa que me incomoda no chat GPT é aquelas coisas genéricas de não é sobre X, é sobre Y, isso é estratégia, isso é clareza. Eu tento tirar o genérico ali e deixar com a minha cara. E as pessoas simplesmente colocavam ali um texto totalmente genérico. Só para trazer um exemplo, né, como era a pergunta: por que você quer trabalhar no mercado financeiro? Aí, algumas respostas, né? Primeiro, quando começa assim, ó, quero trabalhar no mercado financeiro por quê? Olhando aqui rapidamente, estou vendo pelo menos sete respostas que começam quero trabalhar no mercado financeiro por quê? Para mim isso denota que foi A, mas ok. Isso aqui é só o começo, né? A pessoa pode ter colocado coisas pessoais no meio do texto. Então vou abrir um aqui para poder mostrar. Quero trabalhar no mercado financeiro porque gosto de análise, números e tomada de decisão. E vejo na área uma oportunidade de crescer profissionalmente, aprender constantemente e gerar resultados concretos para a empresa e também para o meu crescimento acadêmico. Assim, nada destacável. Eu nem acho que tenha muito palavras que o ChatGPT usa com frequência, mas assim, ficou bem genérica a resposta. Agora essa segunda aqui.
Quero trabalhar no mercado financeiro porque ele lida diretamente com decisões que impactam a vida real das pessoas. Para mim, vida real, eu já trouxe ali que é um chat GPT genérico. Sempre tive facilidade para compreender cenários, riscos, regras e estratégias e transformar isso em orientação clara para os outros tomarem melhores decisões. Aí é uma coisa pessoal que a pessoa colocou. Minha formação em Direito e especialização em Comunicação e Oratória me deram base analítica e didática para atuar em ambientes que exigem responsabilidade, ética, visão e longo prazo. Vejo o mercado financeiro como um espaço onde posso aprender continuamente, gerar valor, evoluir profissionalmente e mudar minha realidade financeira. A resposta é genérica. Apesar de ter colocado ali minha formação em Direito e especialização em Oratória, mas todo o resto ali é totalmente genérico. Então, como é que você pretende se destacar no mercado? Colocando uma coisa que muitas pessoas podem colocar. Então, você tem que pensar de uma forma estratégica. O que eu posso fazer? Porque quando eu coloco e peço que a pessoa seja criativa na resposta, eu quero que a pessoa coloque com o coração dela. Eu não quero que ela coloque coisas bonitas, eu não quero que ela coloque coisas fantásticas. Eu quero que ela coloque com o coração dela o que ela de fato pode contribuir para a empresa e como que ela pode se destacar, né, mediante as outras respostas. Só que, infelizmente, as pessoas ainda não atentaram para isso. E aí a gente vai depois olhar, não estou dizendo que foram essas pessoas, eu estou dizendo de uma forma geral, muitas pessoas no LinkedIn lá colocando: ah, estou procurando emprego há 2 anos e não consigo. Já apliquei para 500 vagas e não obtive retorno. Não estou dizendo que essa pessoa não fez nada para se destacar, mas existe uma grande possibilidade. Por quê? Porque se a gente tem aqui uma amostragem que eu tenho de 66 pessoas, mais da metade sequer leram a descrição, e das que sobraram, 80% colocou um texto genérico de chat GPT, as pessoas não estão se esforçando para poder se destacar. Estão fazendo simplesmente qualquer coisa. Então isso é um retrato da nossa geração. Não estou falando de geração Z, estou falando da nossa geração. Eu me incluo nela porque muitas pessoas da minha idade também acabam fazendo a mesma coisa. É um retrato que as pessoas não querem se esforçar. Elas querem o resultado, mas sentem que fazer um esforço para poder alcançá-lo, né? Então elas não estão mensurando bem o risco-retorno. Elas não querem correr risco, mas querem o retorno. Então isso acaba tendo uma disparidade muito grande perante alguns perfis. O lado bom é que das 66 pessoas que aplicaram, 7 pessoas colocaram ali um texto que realmente foi com coração, dando ali destaque, falando: eu quero fazer isso por causa disso. Então ainda existe esperança. Eu sei que um número muito grande de pessoas não estão fazendo o mínimo, mas essas que estão aqui se destacando, elas sabem o caminho que elas querem seguir, elas sabem por que elas querem entrar no mercado financeiro. Então isso me ajudou bastante a fazer essa filtragem. Então selecionei 7 pessoas. E essas 7 pessoas eu vou entrevistá-las. E aí o próximo passo é aprofundar um pouquinho mais para de fato conseguir fazer que das 7 pessoas eu consiga ali, sei lá, selecionar uma ou duas, ou até 3 no máximo, para serem as finalistas, vamos dizer assim. E acredito que dessa forma conseguirei selecionar a melhor pessoa para minha consultoria, para me ajudar, para crescer junto comigo e quem sabe lá no futuro se tornar alguém muito relevante dentro da empresa. Bom, é isso que eu queria trazer hoje. Espero que tenham gostado aí do conteúdo um pouquinho diferente. A minha ideia é sexta-feira realmente trazer assuntos aleatórios ou algo que de fato assim tenha sido muito polêmico durante a semana, tenha gerado muitas notícias, né, que as pessoas estejam discutindo, para também a gente refletir um pouco. Eu sei que finanças, investimentos, economia é o foco do canal e é muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu acho que a gente tendo as finanças em dia, a gente consegue ter mais tranquilidade para poder lidar com outros assuntos. Mas é importante também a gente estar atento por coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que podem impactar de alguma forma, podem nos fazer refletir e pensar: o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para corrigir isso? O que eu posso fazer para me destacar em relação a isso? E é isso que eu quero trazer um pouquinho de reflexão aqui. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas com esse conteúdo. Fico por aqui e até a próxima.